Os drones interceptadores da Ucrânia já estão voando nos estados do Golfo, mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vem dando pistas. Mais está por vir e nem os Estados Unidos estão prontos. A Ucrânia prepara algo grande no Estreito de Hormuz. Bloqueio? Que bloqueio? O Irã não conseguirá impedir o que está por vir, pois a Ucrânia prepara algo que o regime iraniano nunca quis em sua via navegável vital. Durante uma cúpula de segurança sobre o Estreito de Hormuz, Zelensky disse o que os países do Golfo esperavam ouvir. Se fecharmos o acordo de drones com países do Oriente Médio, nossos drones marítimos também estarão incluídos. Qualquer coisa pode acontecer. Podemos defender e ajudar com comboios, disse Zelensky aos delegados. Com um único ato, Zelensky mostrou que a Ucrânia deixou de ser um país que dependia de outros para combater a guerra de agressão da Rússia e agora é uma potência militar capaz de ajudar outros países em seus momentos de necessidade. A Ucrânia já enviou especialistas em drones para o Oriente Médio. Mais de 200 dos seus melhores e mais brilhantes estão trabalhando com os estados do Golfo para ajudá-los a descobrir como usar drones interceptadores para deter os shahids iranianos em pleno voo. Esses especialistas estão até mesmo destruindo diretamente os shahids do Irã, pelo menos se acreditarmos em Zelensky. O que vemos aqui é um avanço, com os interceptadores já em voo. Agora os drones navais estão chegando, e como você vai descobrir em breve, eles podem fazer muito mais do que apenas destruir as embarcações que o Irã está enviando para o Estreito de Hormuz. Zelensky deu indícios durante uma cúpula de segurança online, que antecedeu outra que o Reino Unido sediará em Londres. Essa cúpula reunirá 35 nações e debaterá como o Ocidente, sem os Estados Unidos, atuará para garantir a segurança do Estreito de Hormuz após a Operation Epic Fury. O primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, afirma que a próxima cúpula analisará ações diplomáticas e políticas para restaurar a liberdade de navegação, garantir a segurança de navios retidos e de seus tripulantes e retomar o transporte de mercadorias vitais. Para a Ucrânia, isso é uma oportunidade. Zelensky revelou como seu país planeja se tornar um dos principais atores no Golfo. O presidente da Ucrânia citou acordos de décadas com estados do Golfo, que permitirão aos drones marítimos ucranianos chegarem ao Estreito de Hormuz. Esses estreitos sentiram no bolso o impacto da Operação Fúria Épica e dos bloqueios do Estreito de Hormuz. De acordo com o analista Oguzhan Akena, as exportações diárias de petróleo do Iraque, Irã, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos, ou EAU, já caíram de 12,3 milhões de barris para 7,8 milhões de barris até o final de março. No total, diz a Dabla, o custo para essas nações, ao combinar a perda de receita de petróleo e gás com os danos causados pelos mísseis e drones Shahid do Irã, pode ultrapassar 50 bilhões de dólares até o fim da guerra. Esses estados do Golfo precisam de um aliado para proteger navios e infraestrutura dos drones do Irã. A Ucrânia assumiu esse papel. Em 19 de abril, poucos dias antes de Zelensky sugerir o envio de drones marítimos ao Golfo, a Ucrânia firmou acordos de defesa de 10 anos com Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Esses acordos vinham sendo negociados há algum tempo. Agora formalizados, Zelensky indica que podem ser o início de algo maior. Já fechamos contratos de 10 anos com 3 países-chave: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Recebemos pedidos de 11 países do Oriente Médio, do Golfo e agora analisamos o Cáucaso, disse Zelensky ao anunciar os acordos. A Ucrânia e os estados do Golfo consideram esses acordos igualmente importantes. Segundo o político, a Ucrânia utilizou esses acordos para assegurar o fornecimento de petróleo, após um inverno de ataques russos à sua energia e infraestrutura. O petróleo bruto irá para refinarias europeias, que produzirão combustível para a Ucrânia, segundo Zelensky. Em alguns casos, estados do Golfo fornecerão diesel diretamente. Assistência financeira e interceptores de mísseis serão enviados à Ucrânia, mostrando que os acordos não envolvem só o envio de drones ucranianos ao Golfo. A Ucrânia é tratada como parceira igual, recebendo na mesma medida que oferece. Não podemos ignorar o que essa última informação de Zelensky representa para a posição da Ucrânia com seus parceiros ocidentais. O presidente da Ucrânia afirmou habilmente às pessoas que ajudaram o país contra a agressão russa nos últimos 4 anos que a Ucrânia está pronta para ajudar. O Reino Unido demonstra interesse em ver os drones navais ucranianos no Estreito de Hormuz. Starmer chamou a reabertura do Estreito de Hormuz de responsabilidade global antes da conferência virtual em que Zelensky deixou a dica. Devemos dar segurança à navegação comercial e às operações de desminagem para restaurar a estabilidade e segurança global, afirmou Starmer. Para dar segurança à navegação comercial, será preciso proteger embarcações civis contra novos ataques de Shahid iranianos e lanchas rápidas. Drones navais da Ucrânia são ideais para isso.
O Reino Unido reconhece esse fato e já afirmou que a Ucrânia pode desempenhar um papel útil na reabertura do Estreito de Hormuz. Esse papel não se limita a fornecer drones navais e interceptadores. A Ucrânia já lidou com bloqueios, como o que a Rússia tentou impor nos corredores de segurança alimentar no Mar Negro. A Ucrânia enfrentava navios de guerra russos da frota do Mar Negro, diferente dos drones e barcos rápidos usados pelo Irã no Estreito de Hormuz. Muitas das armas usadas por ela para romper o bloqueio, como os drones navais que agora parecem estar indo para o Golfo, foram essenciais nessa operação. A Ucrânia tem o plano e, mais importante, a experiência comprovada em combate, que mostra que seus drones funcionarão no Golfo. Drones da Ucrânia estão prontos para agir, mas o país enfrenta uma barreira inesperada. Já dissemos que os Estados Unidos não participaram oficialmente da conferência do anúncio de Zelensky. Pode haver todo tipo de razão para isso, mas uma delas pode ser que os Estados Unidos acreditem ter sua própria solução para o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos reagiram ao bloqueio do Irã e à recusa do regime em negociar um acordo favorável aos Estados Unidos, impondo seu próprio bloqueio. Por isso, as insinuações feitas por Zelensky surpreenderão tanto os Estados Unidos quanto o regime iraniano, que busca dominar Hormuz com táticas assimétricas. Na época deste vídeo, o bloqueio dos Estados Unidos seguia em vigor. Em 20 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que não suspenderá o bloqueio até fechar acordo com o Irã. Trump parece satisfeito com os efeitos do bloqueio. Em 20 de abril, na Truth Social, Trump afirmou que o bloqueio dos Estados Unidos está destruindo o Irã e custando ao regime iraniano 500 milhões de dólares por dia. Os Estados Unidos e o Irã também não parecem estar chegando muito perto de fechar um acordo que acabaria com o bloqueio dos Estados Unidos. Apesar das negociações estarem em andamento, ambos os países estão envolvidos em ameaças mútuas um contra o outro. Em 20 de abril, o Irã afirmou que retaliaria após os Estados Unidos apreenderem um petroleiro iraniano no dia anterior. Trump disse que os Estados Unidos atacarão a infraestrutura civil do Irã se as negociações fracassarem, enquanto o Irã ainda não confirmou presença nas conversas no Paquistão. A situação no Estreito de Hormuz segue instável. E a pergunta que precisa ser feita é: os Estados Unidos ficariam satisfeitos em ver os drones navais da Ucrânia entrarem nessa hidrovia? É difícil responder. Em 5 de março, cerca de uma semana após o início da Operation Epic Fury, Zelensky disse que os Estados Unidos pediram ajuda da Ucrânia contra drones Shahed do Irã. O presidente da Ucrânia disse na época que a Ucrânia estaria mais do que disposta a trocar seus drones interceptadores e sua experiência por sistemas de defesa aérea Patriot com os Estados Unidos. Trump parecia aberto à ajuda naquele momento. Ele afirmou que aceitaria a ajuda de qualquer país após as falas de Zelensky. Só 11 dias depois, o Independente informou que os Estados Unidos recusaram a oferta da Ucrânia de fornecer sua tecnologia de drones. Como frequentemente ocorre, a Ucrânia não sabe ao certo sua posição diante dos Estados Unidos. Isso remete à sugestão de Zelensky: se os Estados Unidos não quiserem a ajuda da Ucrânia no Estreito de Hormuz, a Ucrânia não vai insistir, apenas contornará. Os acordos de defesa de uma década com as nações do Golfo refletem o papel da Ucrânia como fornecedora de armas para países afetados pelas ações dos Estados Unidos e do Irã no Estreito de Hormuz. Vamos voltar às próprias armas. Drones interceptores da Ucrânia já operam na região do Golfo. Agora, o país se prepara para fornecer drones navais aos novos parceiros do Golfo. Esses drones realmente terão um impacto decisivo no Estreito de Hormuz e poderão acabar com o bloqueio? Antes de respondermos a essa pergunta, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora, antes de falarmos sobre os drones marítimos da Ucrânia. Já conhecemos o básico sobre drones marítimos. Essas embarcações de superfície não tripuladas, controladas remotamente, podem entregar ogivas a navios. A Ucrânia já usa esses drones navais no Mar Negro há anos. Mas a Ucrânia está sempre inovando, e avanços recentes em drones marítimos transformaram essas armas de algo apenas desejável no Estreito de Hormuz em recursos capazes de romper bloqueios, úteis para estados do Golfo e nações ocidentais que querem reabrir a hidrovia. Primeiro, voltamos ao dia 17 de março. Nessa data, Militani relatou uma conquista notável, alcançada por um dos drones Magura V7 da Ucrânia. Essa conquista não havia sido tornada pública até então. Na verdade, isso aconteceu em setembro de 2025, quando a Ucrânia estava participando dos exercícios da OTAN, Repimus e Dynamic Messenger, realizados na costa de Portugal. Os exercícios envolveram os azuis, forças da OTAN, e os vermelhos, que usavam drones Magura V7 da Ucrânia para simular combate contra navios de guerra da OTAN.
Foram criados 5 cenários nesses jogos de guerra, e em todos os vermelhos venceram os azuis. Os vermelhos utilizaram diferentes versões do drone naval Magura V7, adaptadas para objetivos específicos em cada exercício. Um Magura foi equipado com equipamentos de reconhecimento para auxiliar os vermelhos a guiar o tráfego na costa de Portugal. Em outro caso, um drone ucraniano tinha uma metralhadora para eliminar ameaças na água. A maior conquista do Magura de longe foi simular o afundamento de ao menos uma fragata da OTAN. Segundo as regras dos jogos de guerra, contava-se uma vitória se um drone ucraniano travasse um alvo, como o radar de um navio, sem ser detectado pelos azuis. O Magura conseguiu isso repetidas vezes. Este drone naval será enviado ao Golfo, e o Irã tem motivos para se preocupar. O Magura V7 existe desde 2025. Ele tem uma velocidade de cruzeiro de 23 nós, embora possa atingir uma velocidade máxima de 39 nós, mais do que suficiente para conseguir perseguir os barcos rápidos do Irã, caso a situação exija. A versão padrão do drone pode permanecer no mar por 48 horas seguidas e tem um alcance de 800 milhas náuticas. O que mais preocupa o Irã é que o Magura V7 pode transportar uma carga útil de 650 quilos ou mais de 1.400 libras. Já vimos que isso basta para afundar uma fragata da OTAN em exercícios militares. Para barcos bem menores que o Irã usa para dominar o Estreito de Hormuz, esse poder explosivo é sentença de morte. As nações do Golfo podem obter um drone marítimo para enfrentar ameaças da marinha do Irã. Mas e os drones Shahed do Irã? Esses drones sobrevoam o Estreito de Hormuz, atacam embarcações comerciais e impedem que estados do Golfo exportem petróleo e carga. A Ucrânia já apresentou uma solução para os Shaheds com seus drones interceptadores. Porém, esses drones são mais eficientes ao defender alvos estáticos dentro do território da nação usuária. Navios comerciais não são alvos estáticos. Isso não impede que drones marítimos ucranianos ajudem a combater a ameaça dos Shahed iranianos no Estreito de Hormuz. Em 19 de abril, Militani anunciou que a Ucrânia usou um drone naval porta-drones para interceptar pela primeira vez um drone russo Shahed. O que vimos nessa operação foi a Ucrânia conseguindo usar um de seus drones navais como uma plataforma de lançamento para drones aéreos, que foram lançados aos céus a partir do próprio drone marítimo. A Ucrânia não informou qual drone naval foi usado na operação. Em março, surgiram relatos de que a Ucrânia adaptou drones Magura para transportar e lançar drones interceptadores. Isso parece uma pista importante. A Ucrânia também divulgou imagens de sua conquista inédita. O vídeo mostra um interceptador ucraniano disparando pelos céus após ser lançado de um drone naval. A visão muda para o que o interceptador captura ao se aproximar do drone Shahed russo. Depois, surge estática. O drone acertou em cheio. Assim, a Ucrânia mostrou que ampliou sua capacidade contra ameaças de drones aéreos. Lançar drones aéreos de um drone naval não é novidade para a Ucrânia. Já fez isso antes, usando drones FPV lançados de drones marítimos para destruir meios aéreos russos muito maiores, como helicópteros? É a primeira vez que vemos a nova geração de interceptadores da Ucrânia sendo lançada de seus drones marítimos. A sinergia é clara. A Ucrânia já envia interceptadores para o Golfo. Agora, está exibindo novas capacidades em seus drones navais, que permitem aos países do Golfo levar seus interceptadores ao Estreito de Hormuz. Pense nas possibilidades disso. A Arábia Saudita e Catar poderão enviar petroleiros pelo Estreito de Hormuz com escolta oculta de Magura. Se um Shahed aparecer, o Magura surge e lança um interceptador. Se um barco rápido tentar interceptar, Magura pode atirar com metralhadora ou destruí-lo com sua carga explosiva. Não podemos esquecer o que os drones navais da Ucrânia já conquistaram. Esses drones são grandes responsáveis pela neutralização de 1/3 da temida frota do Mar Negro da Rússia, até março de 2024. Drones navais, mísseis e drones aéreos atingiram os navios de guerra da Rússia tão fortemente que eles tiveram que deixar a Crimeia. Agora esses navios estão no porto continental de Novorossiysk, após serem expulsos da Crimeia. Os navios de guerra russos quase não navegam mais, temendo os drones marítimos ucranianos. A Ucrânia já utilizou drones do tipo que Zelensky indicou que estão chegando ao Golfo para desativar pelo menos um submarino russo. O Irã, por acaso, tem uma frota estimada de 28 a 30 submarinos. Esses submarinos correm risco caso drones navais ucranianos entrem no Estreito de Hormuz. A Ucrânia usou drones navais para atacar a ponte de Kerch, que conecta a Crimeia ocupada ao território continental russo. Agora, ataques à infraestrutura marítima também estão incluídos no que os estados do Golfo receberão da Ucrânia.
Perguntamos se os drones Kamikaze e Megura logo chegarão aos portos iranianos para impedir, já na origem, o lançamento de lanchas rápidas. Essa versatilidade faz dos drones marítimos da Ucrânia um recurso vital no Estreito de Hormuz. Quase nada que o Irã lançar desse canal estará seguro dos drones. Interceptadores lançados dos drones navais da Ucrânia podem abater Shaheds. Toda embarcação iraniana enviada ao Estreito de Hormuz, de lanchas a navios de guerra e submarinos, estará em risco. Os drones ucranianos podem atingir todos eles. Com mais de 200 especialistas em drones já no Golfo, os novos parceiros da Ucrânia poderão aprender e usar drones seguindo o modelo eficiente contra a Rússia. Quanto à Ucrânia, ela dará mais um grande passo para se tornar uma potência na região do Golfo, quando seus drones marítimos chegarem. Assim, a transformação da Ucrânia estará completa. Quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022 a Ucrânia, tinha forças armadas que dependiam de equipamentos soviéticos, mas sobreviveu com apoio ocidental nos anos seguintes. Mas a Ucrânia hoje é muito mais do que antes. O país é líder mundial no desenvolvimento de drones e possui as soluções que as nações do Golfo precisam para reabrir o Estreito de Hormuz. Drones navais ucranianos serão lançados exatamente onde o Irã menos deseja. O regime não pode fazer nada diante do que está por vir. A recente ação da Ucrânia apenas reforça o que ela já faz no Estreito de Hormuz. Mencionamos drones interceptadores e acordos de 10 anos neste vídeo. Veja como a Ucrânia usa sua experiência com a Rússia para se tornar um dos parceiros mais importantes dos estados do Golfo. Veja nosso vídeo sobre como a Ucrânia cria alianças inesperadas e o impacto para a Rússia. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para garantir que você nunca perca nossa cobertura dos últimos acontecimentos na Ucrânia e no Golfo. E obrigado por assistir!